Olá, minhas borboletas, como estão todos vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a herpes zoster. Mas antes de mais nada, eu quero desejar pra vocês um feliz 2022, tá? E que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, a família de vocês. Um beijo e agradeço muito, muito por todas as pessoas que estão me acompanhando, que continuam aqui, não desistiram de mim. Por mais que eu sei que eu falei que eu ia gravar vídeos, né, antes das festas, só que eu precisava descansar um pouco a mente, precisava ficar um pouco com a minha família, precisava guardar um tempinho assim pra mim. Mas eu tô de volta e vamos ter muitas novidades pela frente, tá? E um beijo, beijo no fundo do coração de vocês e que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que me apoiam, me acompanham, porque isso me fortalece, gente, me fortalece muito, vocês sempre me colocando pra cima, porque às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, parar, porque a gente fica muito cansada, exausta, mas muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Bom, mas vamos pro vídeo, porque é uma história um pouco longa até vocês entenderem todo o ocorrido. Bom, vamos falar sobre a herpes zoster, né, que é uma reativação do vírus da varicela no organismo. E os médicos costumam dizer bastante que é como se fosse o primo da catapora, né? Vou explicar já já pra vocês toda essa situação, todo o ocorrido. Bom, foi numa manhã, assim que eu acordei, eu estava indo pra escola. Sim, muitos dos ocorridos vocês vão ver aqui no momento de eu estar indo pra escola, porque esse período todo de ocorridos com lúpus, né, aconteceu muito no meu período que eu estava estudando, né, no ensino fundamental. Eu era uma criança, então, assim, eu descobri o lúpus, fechei diagnóstico com 13, né, mas tudo que eu passei, né, sintomas e tudo, eu tinha 12 anos, então foi muito cedo pra mim lidar com isso tudo. Bom, mas eu lembro que eu tava indo pra escola, né, esse dia, e eu já acordei sentindo uma coceira nas minhas costas, né, era uma leve coceira até então, bem, assim, desse lado das minhas costas, né, bem do lado direito das minhas costas. E aí eu comecei a sentir aquela coceira básica e eu, né, fui coçar e depois eu falei, deve ser alguma alergia, alguma coisa, mas logo, logo vai melhorar. E aí eu fui pra escola, né, só que durante o dia começou a ficar coçando muito, muito, muito. E eu não tava entendendo porque aquilo tava, sabe, naquela insistência de ficar coçando, coçando. E aí depois disso, né, fui pra escola, correu o dia, anoiteceu, fui pra casa. Até aí tudo bem, mas no outro dia, no dia seguinte, quando eu ia pra escola, eu comecei a sentir pequenas bolinhas nas minhas costas, como se fossem pequenas bolinhas de água, sabe? E aquilo tava começando a coçar, a pinicar. Mas até então, né, como eu era muito jovem, eu falei, não vou ficar preocupando a minha mãe já tem tanta coisa na mente dela, depois do meu diagnóstico ela ficou muito mal, né, então eu não vou ficar enchendo a cabeça da minha mãe, não deve ser nada demais, então eu vou deixar pra lá. Só que aí começou a ficar pior, né? Durante o dia na escola aquilo começou a se alastrar pelo meu corpo, né? Vinha das costas até metade do braço e nas axilas, né? Eu vou até mostrar pra vocês, não sei se dá pra ver. Eu tenho a cicatriz até hoje, né? E começou a vir até essa parte aqui. Na minha axila também, tem certas manchas na minha axila por causa da herpes, né? E aí, eu não tava mais aguentando, eu falei, não, vou contar pra minha mãe. E aí eu cheguei, eu falei, mãe, olha como tá as minhas costas. Nossa, minha mãe, gente, ela entrou em desespero. Minha mãe, ela é muito desesperada, qualquer coisa ela já fica muito desesperada. Então ela começou a entrar em desespero, ela, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Ela, não, vou te levar pro Fundão, né, pro hospital do Fundão, o FRJ, onde eu me trato, porque a médica disse pra ela antes, mãe, qualquer coisa que acontecer no corpo da sua filha, qualquer dor, qualquer mancha, qualquer bolinha, você traz ela pra gente na mesma hora. E a minha mãe, como lembrou disso que a médica falou, não, vou levar minha filha, não tem como. E os médicos, né, estudam muito, imaginaram que após eu fechar o diagnóstico iria acontecer muitas coisas, ela já deixou esse alerta pra minha mãe. E aí nós fomos, né, a médica me olhou e falou assim, olha mãe, a sua filha tá com herpes zoster. E ela explicou, né, pra gente o que era a reativação da varicela, e falou pra gente que, olha, como se fosse o primo da catapora,
né? Como se quando eu fosse mais nova eu não tivesse... eu tivesse tido catapora, mas não tinha estourado 100% a catapora, uma coisa assim meio doida. E agora, né, depois do lúpus, mas eu creio na verdade que foi pela imunidade ser muito baixa, né, e por conta do lúpus mesmo. E ela falou, olha só, mãe, eu vou passar um remédio pra ela, vai fazer via oral, né, tenta isolar ela ao máximo, porque pode pegar pelo ar, tem a possibilidade de pegar pelo ar, e ela vai ter que ficar um pouco isolada. E aí, né, gente, assim, pela graça de Deus, a minha mãe não pegou, porque ela tava direto comigo, 24 horas. E aí ela passou a medicação, eu fui pra casa, comecei a me medicar, né? E aí eu tomei o remédio, mas parecia que aquilo só tava piorando, aquilo começou a ficar um pouco mais forte, as dores ficaram mais fortes, e aquilo começou a se alastrar mais pelo meu corpo, começou a ficar uma bolha, daquela bolha pequenininha, começou a ficar algo assim muito maior mesmo, cresceu muito rápido. E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, olha como tá. E ela viu, ela falou, olha só, e já tava de noite, olha só, amanhã de manhã nós vamos e falamos com a médica. Falei, tá bom. Nisso, gente, eu fui tentar dormir, mas eu literalmente fui tentar dormir, porque eu não conseguia. Aquilo me incomodava, pinicava, doía, coçava e ficava ardendo. E eu fiquei literalmente uma noite sem dormir. Eu não consegui fechar nem um pouco dos olhos. Tem aquelas pessoas que simplesmente falam, ah, eu não consegui dormir a noite toda, mas sempre acaba piscando um pouco, sempre acaba dando uma pequena cochilada. Eu não conseguia nem isso, de tanta dor que eu sentia. E eu chorava a noite toda, chorava, sentindo muita dor. Aquilo doendo, coçando, pinicando. E como eu tava dormindo com a minha mãe, porque esse dia eu não queria ficar sozinha, eu tentei abafar o choro no travesseiro porque eu não queria acordar a minha mãe. E aquilo ficava me pinicando, eu agoniada, eu falava, meu Deus, me ajuda, por favor, já não tô mais aguentando. Aquilo tava se tornando pra mim um tormento. E aí ocorreu que no dia seguinte, minha mãe falou, olha, eu vou ligar pro seu pai, ele leva você, eu vou aprontar as coisas aqui em casa, se você tiver que ficar internada, eu vou levar as coisas pra lá e você fica internada, eu fico com você. E aí o meu pai, né, sempre foi uma pessoa muito religiosa, meu pai sempre foi uma pessoa muito religiosa, então, assim, meu pai sempre foi de ter muita fé em Deus, sempre, né, principalmente ele sempre teve muita fé em Deus. Então, meu pai tava ali já revoltado e ficava super revoltado conversando com Deus, falando, meu Deus, por quê? Por que você permitiu que minha filha tivesse isso? Eu não aceito, eu não aceito. E meu pai ficava com muita raiva mesmo. O meu pai não, óbvio, né, ele não tava aguentando me ver naquela situação toda. Inclusive, pai, um beijo, tá? Porque você falou que no outro vídeo eu falei da minha mãe e agora eu tô falando do senhor, gente. Meu pai, eu amo muito meu pai, gente. Um beijo, pai, já tô com saudade. Bom, mas voltando aqui ao assunto. E aí meu pai não conseguia mais me ver naquele estado, mas ele falou, não, mas vamos pro hospital, vamos. Né, porque é aquilo, né, gente? A gente tem confiança sim em Deus, mas Deus colocou os médicos na terra pra irmos até eles, né? Então, meu pai me levou no médico e a médica falou assim, olha, vamos internar ela agora. E aí meu pai ligou pra minha mãe e falou, Fernanda, a sua filha não, né? No caso ele falava a Milena. A Milena vai precisar ficar internada e os médicos falaram que é isso e aquilo. A minha mãe falou, tá bom, já tô arrumando as coisas aqui, já estou indo pro hospital. E aí depois disso, né, o meu pai ficou um tempo comigo lá no hospital até a minha mãe chegar. E aí então meu pai me levou pro médico e me colocaram numa sala isolada, né? Porque os médicos falaram, olha, a gente vai ter que deixar ela numa sala isolada porque é contagioso pelo ar. E aí os médicos entravam tudo na sala de máscara, né? Os médicos residentes que iam fazer pesquisas entravam na sala tudo de máscara. E a única pessoa que não entrava de máscara era a minha médica, que por algum acaso, né, ela também não ficou doente, né? Ela era muito mais experiente nisso, ela não entrava de máscara, ela colocava a mão, ela era aquela pessoa que é muito cuidadosa, né? Ela é uma pessoa muito cuidadosa. Eu sou apaixonada por ela, é uma médica maravilhosa. E aí, então, ela olhou e falou assim, olha, a gente vai colocar ela no soro, vamos dar remédio, né, na veia pra dor e vamos tentar fazer o aciclovir pela veia, né, que é o remédio que eles usam pro tratamento de herpes, né? E aí
foram tentar colocar a ciclovir, só que no hospital tava em falta, não tinha, né? E eles estavam tentando até tentar comprar do hospital particular, alguma coisa do tipo, não estavam conseguindo. Mas aí eu fiquei lá tomando remédio de dor, né? Porque na veia foi muito melhor, porque eu já não sentia tantas dores, né? Sentia dor, mas aliviava muito, né? Na veia, tudo mais rápido. E aí minha mãe chegou no hospital já, tipo, super desesperada, triste. E os médicos lá, residentes, sempre pediam pra tirar foto, pra fazer pesquisas, analisar. E aquilo ficava doendo, coçando. Gente, eu passei, foi acho que umas 2 noites no hospital que eu fiquei internada. Acho que por 2 dias. E eu já não tava mais aguentando. Falei, meu Deus, eu quero a minha casa, eu já tô cansada disso. Eu tava realmente muito exausta. E aí a médica chegou no dia seguinte e falou assim pra minha mãe, mãe, olha só, eu tenho um remédio, tá, que é o tratamento mais rápido, porém ele é caro, é um medicamento caro, mas ele faz efeito muito rápido, é tiro e queda. E aí a minha mãe falou assim, não, doutora, passa pra minha filha, eu preciso comprar esse remédio, eu quero ir pra casa, eu já não tô mais aguentando. A minha mãe também tava muito cansada, muito exausta, né? E aí a médica falou assim, olha, eu vou passar pra você comprar pra ela o Valaciclovir, né? Que era um remédio um pouco mais potente, né? Pra fazer tratamento da herpes. E aí a minha mãe pegou o remédio. Eu lembro, gente, que na época o remédio era, se eu não me engano, era acho que quase R$ 200. Era bem caro, né? Mas graças a Deus a minha mãe conseguiu comprar o remédio, né? E a farmácia acabou fazendo um desconto pra ela, correu tudo bem. E aí era um remédio bem caro mesmo, ainda tinha outras coisas pra comprar, que tinha pomada pra comprar também, porque ficava... E remédio de dor, né? Eu tomava muito dipirona, até hoje eu tomo muito dipirona, só que antigamente eu tomava de 500, né? Quando eu era mais nova, hoje em dia eu só tomo de 1 grama, que é a única coisa que me faz relaxar. E aí então, né, eu fui pra casa e aí eu comecei a tomar o remédio. Gente, no primeiro dia, vocês não têm ideia, no primeiro dia, absolutamente no primeiro dia, eu já senti um alívio. Aquele remédio realmente, né, por mais que fosse um pouco mais caro, adiantou, eu me senti um pouco mais aliviada, né, eu senti, assim, uma sensação de bem-estar melhor, né, e começou, com o longo do tratamento, aquilo começou a secar, e até hoje, né, eu tenho essa cicatriz. Antigamente eu tinha muita vergonha de colocar blusas sem manga, blusa tomara que caia, eu ficava com muita vergonha, porque eu via aquela cicatriz e falava, gente, eu tô horrível, eu tô super ultra mega feia, vai todo mundo olhar pra mim. Hoje em dia eu já não ligo mais pra nada, eu saio com a roupa que eu estiver afim, que eu desejar, entendeu? Hoje em dia eu fico com blusa sem manga, blusa tomara que caia, sabe, mesmo parecendo a cicatriz, porque agora tá uma coisa bem pequena. Mas a médica disse que conforme o tempo iria passando, né, aquilo iria restaurando na minha pele, né. Então, gente, foi isso, a minha experiência com a herpes, foi uma situação muito difícil. Deixa aqui nos comentários se você já teve herpes, qual foi a sua experiência. Até pouco tempo, né, uma amiga minha, Lorena, ela disse que teve, né, a herpes e ela falou, ela ficou desesperada. Eu falei, meu Deus, e eu ainda consegui tentar ajudar ela. Eu falei, amiga, eu acho que é herpes, hein? E realmente foi herpes, mas graças a Deus ela tá bem, né? Ela fez o tratamento também, mas é muito ruim, gente. Herpes zoster é uma coisa assim horrível. Nunca tinha ouvido falar, né? Eu pensava que herpes era só na boca. E depois disso eu comecei a descobrir, né? No lúpus a gente descobre umas coisas meio doidas que a gente pensa que não pode existir, mas pode. No lúpus tudo é possível. No lúpus você pode ter de tudo, né? Como o Dr. House sempre fala, gente, sou apaixonada por esse homem. No lúpus acontece de tudo. Então, gente, é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curte, compartilha, ativa o sininho, tá? E comentem muito aí se você já teve herpes, se você nunca teve, conhece alguém que já teve herpes zoster, né? Se inscreva no meu canal, é isso. E também me seguem lá nas minhas redes sociais. Beijo, gente. Tchau!